Hoje eu quero falar especificamente sobre graça versus lei. Olha esse versículo da palavra de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. A Bíblia mostra que Deus tem derramado sua graça, seu favor sobre toda a humanidade. O problema é que alguns não têm recebido essa graça. Estão recebendo em vão. Essa graça está vindo, mas está em vão. Outros estão sabendo como receber o favor de Deus sobre a vida deles. Eu lembro uma época da minha vida que, apesar de já ser convertido, já estar seguindo Jesus e procurando seguir Jesus de todo o meu coração, mas eu vivia debaixo de uma nuvem de condenação. Parece que tudo que eu fazia para Deus não era suficiente. Parece que sempre eu estava pedindo perdão de Deus. Me perdoe, Deus, me perdoe, me perdoe. E eu vivia debaixo de uma nuvem de condenação. Era uma religiosidade. Na realidade, eu estava na era da graça, mas ainda vivendo debaixo da lei. E eu lembro quando eu comecei a ter revelação da palavra de Deus, através de estudar a palavra e ouvir a palavra, ouvir pregações de outros homens de Deus e também de estudar a palavra de Deus em casa. Na realidade, eu estava na faculdade teológica na época e eu estava muitas vezes no meu tempo a sós com Deus estudando a Bíblia e eu comecei a ter revelação mais profunda da graça de Deus. Eu comecei a ter revelação mais profunda desses princípios que eu vou estar compartilhando com vocês. Minha vida mudou. Eu comecei a viver tão vitoriosamente como cristão, e tão cheio de alegria, tão cheio de vitória. E um dia eu me toquei que eu não estava, nunca mais eu tinha sentido culpado, nunca mais eu tinha sentido condenado. E quase que eu senti culpado por não sentir culpado. Porque a sensação era tão transformadora, tão diferente, tão leve. Em contraste, eu lembro lá em Santarém, quando um casal de empresários converteram, entregaram a vida para Jesus, uma senhora que não era convertida, mas era irmã, né, desse empresário, ela, conversando com minha esposa, ela falou assim: foi muito bom que eles se engajaram na igreja. Ele estava precisando muito, eu traía muito a esposa, fazia tudo de errado. Ele precisava muito. Então, ela não viu a necessidade de que ela também precisava de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que para quem não entregou a vida a Jesus, num certo sentido, a lei deve ser pregada para eles. Por quê? A pessoa só entende a importância de receber a graça de Deus uma vez que ela entende que ela é pecadora. Enquanto ela pensa, não, eu não preciso, os outros que precisam, esses caras que estão nas drogas, esses caras que estão tudo adulterando, cometendo pecados, eles precisam de Deus. Mas eu já tenho Deus, eu não preciso de conversão, porque eu estou tudo bem, Jesus encontrou com um homem desse, uma época. Esse homem, esse era um yapi, né? Um cara, talvez, que era, hoje em dia ele seria um executivo, talvez, da Google, um cara muito rico. E ele era muito religioso, cumpria muito bem, tudo certinho. E ele falou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço os mandamentos. Todos esses mandamentos eu tenho guardado. Eu não estou traindo minha esposa, eu estou fazendo tudo certo. Eu sou um cara... Então ele pensou que Jesus ia falar: então você vai receber a vida eterna. E Jesus falou assim: você ainda está faltando muito. Você ainda está faltando muito. Por quê? Ele tinha que entender que ele era um pecador. Então, muitas vezes a pessoa,
se ela não entende que ela é pecadora, ela nem sabe apreciar a graça de Deus. Ela tem que primeiramente estar debaixo da condenação da lei, para ela poder entender que ela é pecadora e precisa da graça de Deus. Interessante isso. Agora, uma coisa que é muito clara na palavra de Deus, é que a lei de Deus não consegue unir o ser humano a Deus. Pastor, mas a lei não é de Deus? É verdade. Mas ela não consegue unir o ser humano a Deus. E nós vemos pela Bíblia que ela nem foi dada com esse propósito, para unir o ser humano a Deus. Pastor, eu pensava que a própria Bíblia fala na lei do Velho Testamento que quem realmente cumprir fielmente toda a lei de Deus, ele se une a Deus. Não é isso que é religião? Religião vem do latim religare, religar o homem com Deus. Então eu cumprindo com a lei de Deus, eu vou poder me religar com Deus. É verdade, se você conseguisse cumprir com a lei de Deus, você ia conseguir se religar com Deus. Só que nenhum ser humano nunca conseguiu. Nunca conseguiu. E aí nós vemos que Deus colocou a sua lei para mostrar para o ser humano que ele não consegue, que ele precisa da graça de Deus. Olha só em Romanos 3, 19 a 20 o que ele diz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso que a Bíblia fala que você deve, num certo sentido, pregar a lei para pessoas que ainda não converteram. Porque elas têm que entender que elas são pecadoras, que elas precisam da graça de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 3:20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Porque ninguém deu conta de obedecer a lei, entendeu? Então a lei ajuda a pessoa a ver que ela está condenada, que ela está culpada diante de Deus, porque ela não conseguiu cumprir com a lei de Deus. Então, qual é o papel da lei? O papel da lei é ajudar a pessoa a entender que ela precisa da graça de Deus, que ela precisa do perdão de Deus, que ela está debaixo de condenação, não porque Deus é um Deus cruel, Deus é um Deus de amor, mas porque ela quebrou a lei de Deus, ela quebrou os princípios de Deus. A Bíblia fala em Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então ninguém dá conta de se unir com Deus através da lei. Agora, eis o grande dilema, a lei permanece. Pastor, nós estamos no Novo Testamento, nós não estamos mais no Velho Testamento, nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Só que no Novo Testamento, olha o que Jesus disse, Mateus 5, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Eu não vim para revogar. Eu não vim para acabar com a lei e os profetas. Jesus está dizendo isso. Mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Meu Deus, até que os céus e a terra passem. Os céus e a terra não permanecem até hoje? Você não está aqui na terra? Ele falou, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a lei permanece. E agora? O nosso dilema. Estamos debaixo da lei ou não estamos? A lei permanece. E aqui que está uma explicação fantástica que a própria Bíblia dá. É muito linda essa explicação. Muito linda. Olha o que ele diz em Romanos 7. Vamos ler e nós vamos estudar juntos. Olha o que ele diz. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Tá? Então, enquanto você está vivo, diz a Bíblia, a lei tem domínio sobre você. Tá?
Aí ele vai dar um exemplo agora, ele vai dar uma ilustração, tá? Qual a ilustração que ele vai dar? Olha assim, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Tá? Então, se ele estiver vivo ainda, e ela tiver qualquer situação, né, relação com outro homem, ela vai ser considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre para a lei, e não será adúltera se casar com outro homem. Agora, olha aqui para mim. Aqui está o dilema. Nós estávamos casados com a lei. E a lei não vai morrer. E agora? A lei não vai morrer. A lei não vai morrer. E nós estávamos casados com a lei. Nós não podemos agora falar, não, vou divorciar da lei e casar com Jesus, com a graça. Não, nós estávamos casados com a lei. Só podíamos ser livres da lei, parece, se a lei morresse, mas a lei não vai morrer. Aqui que está a boa notícia, a lei não morreu, mas nós morremos. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado na cruz, no mundo espiritual, eu e você morremos juntamente com ele. Então nós morremos. E pelo fato da gente ter morrido, então acabou nosso casamento com a lei. Acabou. E agora que ressuscitamos em Cristo, nós não estamos mais, agora estamos livres para casar com outro, que é com a graça. Você está entendendo? Então, a lei não morreu, mas nós morremos. Nós morremos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala assim, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Ai, que alívio. Diga, eu morri para a lei.